Mananda Moy. Intervenção da estrela AL. Não é você que decide abandonar um papel social. Nada há para abandonar. É preciso se abandonar à luz. O que é profundamente diferente. Oscilações da consciência. Eu sou Mananda Moy. Irmãos e irmãs na encarnação, eu venho até vocês com todo o meu amor e toda a graça. Como portadora da vibração da estrela AL, eu vou ficar com vocês, hoje, em uma conversação. Esta conversa inscreve-se preferencialmente, se vocês quiserem, entre o que, eu espero, muitos de vocês vivem, cada vez mais, em relação às passagens e aos momentos que ilustram sua consciência, nos momentos em que ela está fragmentada e nos momentos em que ela está unificada. Naturalmente, muitos de vocês experimentam, nesse momento, esta passagem de um estado ao outro, mais ou menos feliz, mais ou menos agradável, onde vocês estão, às vezes, perfeitamente à vontade neste corpo, na sua vida, e momentos em que vocês podem estar tão à vontade ou, ao contrário, desconfortáveis. Ou, reciprocamente, momentos em que sua consciência tende a se tornar ilimitada, não mais fragmentada, não mais isolada. São desses momentos específicos que eu posso lhes falar, porque, aqueles que se interessaram pelo que eu vivi, durante a minha última encarnação, sabem pertinentemente que eu passava muito tempo nesses estados de consciência unificada, onde eu, de algum modo, não existia mais para o mundo que me cercava, mas no qual eu me mantinha na presença eterna do Si. Esses momentos específicos, com graus de intensidade que lhes são próprios, ou vocês os vivem, ou vocês serão levados a vivê-los. Do modo pelo qual vocês viverem estes estados irá decorrer, de algum modo, o próprio futuro de quem vocês são, na sua consciência, de acordo com sua capacidade para aceitar ou para recusar tal ou tal consciência. Chegará um momento em que vocês irão se estabelecer, de maneira definitiva, em um estado ou no outro. Então, eu venho até vocês, sobretudo, para interagir, porque as suas perguntas são as perguntas de cada irmão e irmã que está na encarnação, hoje. Frente a algumas mudanças desta consciência, que nos interessam agora, pode ser útil ter alguns elementos que vão ajudá-los, não a escolher, mas, de preferência, a facilitar a localização e a própria consciência do estado no qual vocês estão. Quer seja nos seus momentos de alinhamento, quer seja de modo totalmente imprevisto, ou quer seja algo que lhes pareça muito raro ou muito presente. É cada vez mais evidente e claro que, para muitas consciências presentes na carne, hoje, muitos vivem estados diferentes da consciência. Alguns não têm a oportunidade de ter explicações, e contentam-se em viver, sem poder explicar o que lhes acontece. Outros, enfim, por suas leituras, por confrontar sua experiência de vida com os familiares, podem dialogar sobre o que eles vivem. Desses movimentos da consciência, dessas passagens de um estado ao outro, serão condicionados, de algum modo, os mecanismos que lhes são pessoais, referentes à elevação de sua consciência, a um dado momento, que irá permitir estabilizar, de algum modo, o que vocês são, em um estado ou em outro. Aí está o quadro no qual se inscreve minha intervenção desta noite. Para ilustrar o que eu já disse em várias ocasiões, o desdobramento da estrela AL, na porta AL, está, é claro, ligado à alma. A alma está, ou voltada para o corpo, ou começa a se voltar para o espírito, e é desta passagem, de uma polaridade da alma para a matéria ou para o espírito, que decorrem as oscilações e as modificações da consciência, e também de tudo que ali estiver relacionado, referente ao humor, às percepções, às vibrações, à energia que é percebida e à luz que é percebida. O contexto da minha intervenção estabelece-se então nessas oscilações e nesses basculamentos da consciência. Então, irmãos e irmãs na carne, eu escuto suas perguntas em relação a isso. Esses questionamentos irão permitir expandir minha explanação, e minhas vibrações, no sentido de suas expectativas, em relação a este mecanismo que se inscreve, é claro, de acordo com o que lhes foi anunciado por Miguel e pelo anjo Uriel, os mecanismos que atualmente acontecem em vocês, e que contribuem, ao seu modo, através das experiências de sua consciência, que vocês vivem,
para fazer a experiência de algo de diferente, de novo, que pode se refletir ou pela alegria ou pelo medo, em função, eu diria, justamente, da parte da personalidade e da parte da unidade de vocês, nesses momentos específicos da Terra. Pergunta: na meditação, ao que corresponde o fato de ter os braços se mexendo? Minha irmã, vários processos podem ocorrer durante o que você chama de meditação. A meditação pode resultar, de fato, em movimentos do corpo, diversos e variados, refletindo simplesmente o que eu chamaria de mecanismo de ajustamento energético e, por vezes, vibratório. Convém, contudo, estabelecer a diferença entre uma meditação onde circula a energia, podendo induzir um movimento no corpo, do estado específico que eu descrevi e que eu denominei consciência ilimitada. Pois, na consciência ilimitada, o próprio corpo parece se dissolver na unidade, na luz vibral e, naquele momento, não pode ali ter movimentos de percepção em meio ao corpo, mas, de preferência, uma sensação, bem real, de dissolução total do que justamente compõe o corpo de desejo e a consciência limitada e, antes de mais nada, o corpo, no sentido de sua percepção física. O processo da consciência unitária vai tender mais a se expressar, no nível do corpo, por uma parada de todos os movimentos e pela distorção, de algum modo, da percepção dos locais das diferentes partes do corpo. Pode ter ali uma impressão de movimento, mas sem movimento. Pode ter ali a impressão de que a cabeça se inclina, ao passo que ela permanece imóvel, na mesma posição. Pode ali ter então alteração da percepção de localização do corpo, o que é diferente de movimento. Dessa maneira, então, não há que procurar explicação sobre o porquê o corpo, submetido a tal energia, faz este ou aquele movimento. Os movimentos são perfeitamente conhecidos e, aliás, foram utilizados em algumas correntes espirituais ou em algumas religiões. O movimento está diretamente ligado, é claro, à energia. A energia pode ser portadora de luz, mas nem sempre. Ao passo que a vibração é a característica essencial, ela, da luz. E, muitas vezes, as percepções que vocês irão manifestar e viver, no momento em que justamente a consciência se aproximar e viver a experiência da unidade, será mais uma sensação de dissolução do corpo, de dormência do corpo e de uma incapacidade para fazer o corpo reagir e, então, para manifestar qualquer movimento. Aí também se situa, agora, uma das diferenças importantes, se não fundamental, entre a energia no corpo e a vibração da luz no corpo, cujo efeito não é o mesmo. A consciência da unidade faz com que a alma, pela experiência que é vivenciada, seja desviada do corpo de desejo e de todos os princípios inferiores da personalidade, para ter acesso à luz vibral e, portanto, a dimensões não habituais onde a consciência, mesmo estando presente no aqui e agora, está ao mesmo tempo no corpo, que é o templo, mas não está mais no corpo. E, naquele momento, o corpo pode ser carregado por uma vibração que vai parar totalmente a percepção do corpo, propiciando, ou o desaparecimento puro e simples do corpo, ou uma sensação de peso, ou uma vibração muito densa, no nível do corpo. Isso foi perfeitamente descrito por alguns irmãos que estavam encarnados e que são, hoje, os Melquisedeques. E que descreveram amplamente a chegada do supramental ou da luz vibral no corpo e seus efeitos na célula, na consciência e também no próprio corpo, sobre seus movimentos ou ausência de movimentos. É preciso então diferenciar o que é da ordem da energia, que é então submetida à personalidade, e o que está ligado à vibração, em ressonância direta com o corpo superior ou princípio superior, que nada mais tem a ver com o corpo de desejo e seus componentes. Aí, não podemos falar de movimento. Há simplesmente um movimento da consciência que justamente é estabelecido por causa que o corpo não existe mais, em meio à consciência. Pergunta: a estabilização do estado unificado vai ocorrer, para cada um, em um momento inesperado? Minha irmã, não. O momento inesperado é o momento do choque da humanidade. Isso, ninguém conhece a data e, uns e outros, umas e outras, nós sempre dissemos para não buscar a data.
Por outro lado, há um mecanismo que é absolutamente fundamental nessas experiências que serão vividas e que vocês estão vivendo, eu espero. É que, gradativamente, vocês têm a impressão de se estabelecer na consciência da unidade através de diferentes marcadores, dos quais, do primeiro, eu acabo de falar. O quase desaparecimento do corpo, mas também do desaparecimento de tudo que está ligado ao complexo inferior, ou seja, ao corpo de desejo. Sejam quais forem os desejos, eles se esvaem diante da potência da luz vibral. Não existe mais desejo, ainda mais na luz, porque, naquele momento, o próprio corpo de desejo fica como em suspensão. É naquele momento, e somente naquele momento, que vocês realizam a passagem da porta. E, gradualmente e à medida que essas experiências, com a intensidade que lhes é própria, forem, ou mais frequentes ou mais longas, vocês irão constatar, de maneira evidente, que a maioria dos desejos que constituíam a vida da personalidade, desaparece. Então, é claro, podem existir momentos de resistência. E durante estes momentos de resistência, naquele momento, os desejos podem se tornar incontroláveis e descontrolados, em relação a qualquer setor da personalidade. Mas, no final, quanto mais vocês viverem a imersão em meio à luz vibral, no supramental, mais o corpo de desejo se torna inexistente em seus diferentes componentes, quer isso se refira à atividade mental, quer isso se refira às emoções ou ao conjunto de desejos podendo existir. Lembrem-se, contudo, de que a personalidade não pode ela mesma se pressionar. Pois tudo o que vocês forçarem, por um esforço da vontade, irá se reforçar, de maneira inexorável, especialmente durante este período. É nesse sentido que muitos de nós lhes falamos do abandono à luz, da ausência da vontade, da ausência de fazer, mas, de preferência, do estabelecimento em meio ao ser. Vocês não podem fazer e, ao mesmo tempo, estabelecer-se em meio ao ser. Apenas as experiências de sua vivência da unidade é que podem fortalecê-los no que eu lhes digo. Enquanto vocês não tiverem feito a experiência, é claro, vocês sempre podem perguntar por que existe este ou aquele desejo e tentar agir nisso. Mas isso não será a ação da unidade, mas a ação da personalidade. Vocês podem também considerar os momentos em que vocês estão na consciência ilimitada, como partes, como etapas do tempo que vocês vivem. E efetivamente há um sistema de vasos comunicantes, entre um estado que é limitado e habitual e um estado que é ilimitado e incomum, até o momento em que este estado da consciência unificada se tornar habitual. Naquele momento, é claro, e segundo este princípio de vasos comunicantes, não haverá mais energia suficiente da alma para alimentar o corpo de desejo. E isso irá se refletir pela cessação consciente, total, e sem qualquer vontade, de todos os desejos, podendo ir muito, muito longe, no nível destes desejos que correspondem à personalidade. Entendam bem que eu não falo, através do desejo, de qualquer defeito ou de qualquer anomalia, mas, sim, de duas polaridades diferentes de manifestação da alma, em meio à vida. Ou voltada para a personalidade, ou, enfim, voltada para o espírito. E os mecanismos que são empregados, nos dois casos, absolutamente não são os mesmos. Pois a personalidade sempre irá funcionar segundo o princípio da falta a preencher. Ao passo que o princípio da unidade sempre irá funcionar no princípio do ilimitado, da abundância e do interminável, no qual não pode haver qualquer carência nem qualquer desejo senão aquele de ser si mesmo. Naturalmente, aquele que não tiver feito a experiência pode ficar se perguntando eternamente. Enquanto ele não tiver vivenciado isso, ele não poderá resolver a equação. E há apenas este modo, atualmente, para o conjunto da humanidade, para estabelecer-se, pouco a pouco, nesta consciência nova, de maneira mais ou menos perturbadora, para alguns de vocês, a fim de favorecer o mecanismo final, chamado de ascensão, mas que vocês estão prestes a viver, nesse momento. Eu vou deixar minha irmã Gemma falar justamente das diferentes modalidades relativas a esta ascensão.
o que vocês estão vivendo hoje, e segundo, não a sua vontade ou a sua capacidade, mas, sim, a realidade da experiência vivida, do estabelecimento da sua consciência, ou em meio à personalidade, ou em meio ao estado de ser, permite justamente ter uma visão correta e não mental, ou seja, vibratória e comportamental, daí onde vocês estão hoje. Gradualmente e à medida que vocês viverem as experiências da unidade, cada vez mais longas, cada vez mais profundas, vocês irão constatar por si mesmo, ao fazer a experiência, que nada há para rejeitar da personalidade, que nada há para combater, porque ela, pouco a pouco, irá se dissolver, de algum modo, na vibração e na consciência do si. Isso não é um trabalho, hoje. Isso não é uma ascese. Mas é, muito mais, a própria consciência e o acolhimento que vocês fazem da luz, ou não, que decide. E não sua vontade. Muitos irmãos e irmãs na encarnação ainda têm dificuldade com este conceito. Enquanto eles não tiverem feito a experiência da unidade, pelo menos uma vez, seja qual for o período de tempo e seja qual for a profundeza ou a intensidade, pois vocês sabem que existem muitos samadhi que são diferentes em sua manifestação e em sua profundeza ou sua intensidade, e também em sua duração, a partir daquele momento, vocês irão constatar, por si mesmo, que não há mais questão. E quanto mais e da melhor forma vocês deixarem a luz agir no interior de vocês, melhor vocês serão transcendidos pela própria luz e vocês não terão necessidade de combater seja o que for, existindo em meio à personalidade, porque isso será realmente dissolvido em meio ao estado de ser. Isso não é um combate, mas a evidência de uma consciência em relação a outra. Pergunta: qual será o papel de Miguel depois da passagem da tocha para Uriel? Minha irmã, jamais foi dito que Miguel não iria intervir mais. Ele simplesmente disse que tinha cumprido sua missão. E nesse sentido do cumprimento desta missão, que era o que havia sido anunciado pelas núpcias celestes e pelas etapas, ele completou o seu trabalho. Ele entrega então a tocha para o anjo da presença, que é justamente aquele que permite, por sua vibração, se ela estiver presente em vocês, viver o que nós estamos prestes a enunciar, talvez de maneira mais lúcida e mais consciente. Porque, até agora, pode ser que muitos de vocês já tenham vivenciado estados em que o corpo não existia mais, em que o pensamento não existia mais, ou os desejos não existiam mais e, no entanto, vocês têm consciência de que em alguns momentos, mais ou menos importantes, mais ou menos prolongados, o corpo de desejo se expressa e, às vezes, com mais violência, sejam quais forem esses desejos. Tudo isso, hoje, irá se tornar cada vez mais nítido, em meio à consciência, pela própria ação do anjo Uriel, permitindo-lhes, aí também, uma vez mais, posicionar-se, conscientemente, em relação ao seu futuro. Este posicionamento, ainda uma vez, não está ligado a uma interrogação ou a uma escolha, como foi realizado há alguns anos, mas, bem mais, ao estabelecimento da consciência em meio a tal vibração ou a outra vibração. Há realmente, aí também, eu falei da alternância ou dos vasos comunicantes da consciência, podemos fazer exatamente a mesma analogia com o que é chamado de energia do prana, a energia vital de que falou o irmão K, o fogo elétrico da encarnação, que não é o fogo do espírito. Na realidade, quando o fogo do espírito aparece, aquele do fogo do coração, aquele da unidade, da luz vibral, não há mais lugar para o fogo elétrico, não há mais lugar para tudo o que constitui o corpo de desejo. É disso que vocês vão se conscientizar, de diferentes modos. E isso vai lhes permitir definir claramente, não intelectualmente, não com suas emoções, mas, sim, pela própria vibração, o que vocês estão prestes a se tornar. Pergunta: ao que correspondem as sensações de descarga elétrica no corpo, durante a intervenção vibratória de Miguel e Uriel? Isso corresponde, na maioria das vezes, ao confronto, em meio a este corpo que é o templo onde é realizada a alquimia, do fogo elétrico com o fogo do espírito. O fogo elétrico, ao dar esta percepção elétrica, reflete a penetração do fogo do espírito neste corpo, isso que foi realizado pelo arcanjo Miguel e pelos querubim ao penetrarem neste templo que é seu corpo, aí onde vocês estão.
A maior parte dos despertos desse mundo, seja qual for sua origem, falaram a vocês, com palavras diferentes, deste princípio de abandono à luz, de renúncia. Há muitos modos de definir isso com palavras, e eu não vou me estender por muito tempo aí, podendo ser resumido nesta frase dita por Cristo: ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. Quem é o mestre, nisso que vocês são? Será que são seus desejos? Será que é a carne? Ou será que é o espírito? É esta consciência que está precisamente prestes a ser esclarecida em vocês, na totalidade, dando-lhes acesso, dependendo da escolha vibratória que vocês fizerem, a mais luz ou a mais personalidade, sem qualquer julgamento por parte da luz, sem qualquer julgamento seja do que for, pois não há julgamento, há simplesmente, de algum modo, uma sentença vibratória, mas que não é um julgamento, pois é a própria vibração que decide. Ou a energia fica situada em meio à personalidade e ao conjunto do que vocês conhecem em meio à consciência comum, ou a energia aceita o fogo da luz, ou seja, a vibração. Naquele momento, a personalidade é transmutada, na totalidade, e vocês constatam cada vez mais claramente o desaparecimento dos desejos, o desaparecimento de tudo que fazia a vida em meio ao usual da personalidade. Não são vocês que decidem, é a luz, pela sua inteligência, que trabalha em vocês, mesmo para aqueles que não têm conhecimento desta luz vibral ou que não sabem integrar nem palavras, nem qualquer percepção ou sensação. Isso também ocorre, de maneira por vezes mais violenta, em relação à própria vida da personalidade ou do corpo de desejo. Mas lembrem-se de que, em última análise, não são vocês, enquanto entidade, que escolhem. É a luz, que trabalha em vocês, se vocês estiverem abandonados a ela, que faz a escolha. Vocês acham que, quando eu vivia meu samadhi durante vários meses, eu decidi alguma coisa? Não. Enquanto vocês acreditarem que vocês decidem seja o que for, é apenas a personalidade que está se expressando, em meio ao que vocês têm chamado de livre-arbítrio. A liberdade nada tem a ver com o livre-arbítrio. A lei da graça não é a lei do livre-arbítrio. A ação/reação da personalidade não é a ação da graça da unidade. Tudo entre elas é o oposto, eu diria. As leis não são as mesmas. Os princípios e as manifestações não são os mesmos. Aí também, tudo é o oposto. Mas, ainda uma vez, isso é para ser vivido e não para ser falado. Nos momentos em que vocês viverem a unidade, algo vai aparecer. O que aparece é a evidência. A evidência de que o que vocês vivem é verdadeiro, pois isso é alegria, pois este estado é a eternidade e a própria natureza do que todos nós somos, uns e outros. E naqueles momentos, obviamente, não há questionamento. Então, é claro, quanto mais vocês deixarem esta ausência de questionamento invadi-los, mais a evidência da luz se torna ao mesmo tempo flagrante, ao mesmo tempo patente e ao mesmo tempo cada vez mais ampla e expansiva. São esses elementos que, em meio à consciência, na limitada mesclada com a ilimitada, ou na comum, ao retornarem ao corpo de desejo, que tomam parte justamente nesta escolha vibratória ou nesta sentença vibratória, que não é, de forma alguma, uma decisão da personalidade. Pois, é claro, não há, ou há muito poucos, irmãos e irmãs que não reivindiquem nem o amor, nem a luz. E, no entanto, há uma grande diferença entre falar de amor, mesmo com as palavras mais corretas, e viver o amor pela vibração da unidade. E é esta diferença que vai aparecer cada vez mais claramente. Não há, apesar de tudo, aí também, absolutamente que culpar, nem que forçar, em um sentido ou outro. Quanto melhor vocês aceitarem, quanto melhor vocês aquecerem ao que acontece, melhor vocês vão viver a integração da luz, melhor vocês vão chegar ao seu próprio samadhi. Então, é claro, nos momentos em que a consciência comum estiver predominando, muitas questões podem voltar, nas primeiras vezes. O que será de mim se eu não conseguir realizar esta ou aquela tarefa? E se eu estiver enganado? E se tudo isso for falso? E se isso não corresponder às minhas escolhas? Digam que, naqueles momentos, é justamente a sentença vibratória que está operando. São vocês que são capazes de definir o que vocês vivem.
Quando a luz possuí-los e torná-los livre, naquele momento, vocês têm a consciência e a lucidez, com maior ou menos nitidez, de que vocês vivem a verdade. Naturalmente, enquanto tudo isso não estiver estabelecido, de maneira definitiva, a personalidade vai assumir e vai lembrá-los de suas obrigações, quer sejam morais, sociais, afetivas, profissionais, ligadas eventualmente à crença, à religião, ao próprio mundo. Cabe a vocês, naqueles momentos, pronunciarem a sentença vibratória. O que vocês querem ser? Quem vocês são? Aí está a única questão de que vale a pena se conscientizar. Cada vez mais, a luz vibral e o supramental, as partículas adamantinas que estão cada vez mais presentes sobre a Terra, vão pressioná-los, de algum modo, para responder. Mas não para responder com a cabeça, mas a resposta será dada pela vibração, seja o que for que vocês afirmarem, seja o que for que vocês disserem, seja o que for que vocês desejarem. Pois é a vibração que determina e não o que pode ser expresso por suas palavras, ou por seus desejos. Isso nós sempre dissemos. Mas, hoje, vocês são chamados e vocês irão se conscientizar disso, na totalidade, neste período de tempo que está se abrindo para vocês. Pergunta: quando estamos interagindo com alguém e nos sentimos, naquele momento, próximo do samadhi, é realmente um samadhi ou é a personalidade? Querida irmã, eu não posso responder com certeza a sua pergunta, pois, evidentemente, isso varia dependendo da pessoa que recebe e da pessoa que faz. É preciso compreender que, hoje, a passagem que está em andamento os leva a viver a unidade, o estado de ser, o si, sejam quais forem os nomes que vocês ali derem, eles são o reflexo da consciência pura, uma revelada a ela mesma. A consciência não tem necessidade de vontade de coisa alguma. A ação, em meio a este mundo, sempre será o reflexo da personalidade. Cristo sempre lhes disse isso. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Então, é claro, vocês estão sobre este mundo e todas as leis deste mundo os levam a crer que há evolução, que há o bem, que há o mal, que há a progressão, que há o karma e que há a experiência. Mas no reino do Espírito, absolutamente tudo é perfeito de toda a eternidade. Não há então nem evolução, nem bem, nem mal, nem progressão, nem regressão, nem karma. Cabe a você saber o que você quer viver. Daí vai decorrer realmente, e na totalidade, o que vocês irão se tornar na nova consciência. Não é, uma vez mais, nenhum karma, nenhuma vontade que vai mudar seja o que for. Mas é simplesmente sua capacidade para viver a unidade, ou para não vivê-la, para vocês ali se estabelecerem, de maneira definitiva ou não. Mas a luz jamais irá julgar, pois, em última análise, e como foi dito por vários anciãos, há uma liberação total da Terra, de todas as leis ilusórias do confinamento. Agora, e como a luz lhes disse, e como vários arcanjos lhes disseram, vocês são totalmente livres em sua vibração. Isso é ainda próprio da liberdade e da graça, em meio à luz. Então, em nome de que um irmão, uma irmã, um filho, um pai, um marido ou uma esposa iria ao mesmo lugar que vocês? Quando vocês morrem neste mundo e quando vocês reencarnam, vocês sabem com quem vocês estão casados? Talvez vocês se casaram com aquele que os mutilou horrivelmente em uma vida passada. Vocês não têm qualquer meio de verificar isso. Então, se esta memória desaparece de vida em vida, é preciso também aceitar que no acesso à unidade não pode se dar ao luxo de se preocupar com o que é ilusório e com o que pertence a uma determinada dimensão, que é uma dimensão de confinamento que foi alterada. Vocês são espírito, nós somos espírito e nós o somos de toda a eternidade. Nós esquecemos isso, e alguns de vocês também esqueceram e não chegam a vivê-lo. Pois, evidentemente, seu desejo de experiência, seu desejo de serviço, em meio à matéria chamada de carbono, ainda está intacto. Nada há para julgar, já que o espírito está intacto e perfeito, de toda a eternidade. Cada espírito pode fazer as experiências que quiser, em meio à alma, em meio a um corpo de carbono ou em meio à fonte. Desde a dissolução brahmânica mais total, passando pelo acesso às multidimensões antropomorfizadas,
passando pelo retorno em meio aos mundos de carbono livres, vocês são totalmente livres. Mas, ainda uma vez, não é o mental que decide, é unicamente a vibração. Cabe a cada um se posicionar, cabe a cada um fazer a experiência da vibração. Mas o melhor samadhi, no sentido mais autêntico, é aquele que se estabelece quando não há qualquer ação exterior, seja ela qual for. Assim que houver ação em meio a este mundo, há ausência de renúncia. Assim que houver ação, há reação, mesmo a mais luminosa, e isso mantém, de algum modo, uma forma de dualidade. Mas isso não é um julgamento, uma vez que existem mundos denominados duais, mas unificados, ou seja, a lei de ação/reação existe, mas não há limitação para a consciência pode penetrar em um corpo e sair, e voltar, sem qualquer obstrução da consciência. Mais uma vez, não há escala de valores. É simplesmente sua vibração que os leva lá onde vocês devem ir, não porque vocês devem ir para lá, mas porque sua vibração e sua consciência estão lá. Para a luz, não há qualquer diferença entre aquele que é dissolvido na luz, na totalidade, e aquele que quer manter uma alma para experimentar os mundos de carbono. Mas, hoje, e isso vai se tornar, hoje, cada vez mais claro para cada irmão, para cada irmã, seja qual for sua sentença vibratória, vocês não podem mais ser um e outro. Vocês serão, cada vez mais, uma ou outra, ou seja, a consciência ilimitada ou a consciência limitada. E isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, durante os próprios eventos que vão acontecer na vida de vocês, sejam quais forem os setores envolvidos. Cristo ilustrava isso assim, perguntando àqueles que duvidavam: será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã e onde ele vai dormir? O amor é a ausência de medo. A unidade é a ausência de medo. Pois, entre dizer que este mundo onde vocês estão é uma ilusão, e viver isso, há uma grande distância. Pergunta: se os contratos de almas forem dissolvidos, o que acontece com o acompanhamento de nossos guias? O contrato de alma pertence à matriz. Ele liga os seres ainda mais, ele nunca os libera. Agora, qual é a ressonância que pode existir em relação aos guias? Um guia, se você estiver além da matriz, em meio aos mundos unificados, não há contrato. Como pode existir algum contrato no nível do si, no nível da unidade, no nível do ilimitado? Há simplesmente uma comunhão. A comunhão não é um contrato. Um contrato é um compromisso. Este compromisso recorre à moral ou a uma moral espiritual, em todo caso. Mas um guia, evoluindo como tal, jamais poderá ser chamado de guia, pois ele nada tem que guiar. Ele sabe que só o próprio ser pode realizar o si. Não existe guru, não existe salvador, não existe mestre. Enquanto o ser humano ficar subordinado à crença de uma guia exterior, de um salvador exterior, apenas você e você somente é que pode viver a unidade. Ninguém pode viver a unidade em seu lugar e ninguém pode fazê-lo viver a unidade em seu lugar. Naturalmente, nós podemos dar as vibrações, as informações, os elementos, mas jamais, jamais nós poderemos fazer o que cabe a vocês fazerem, ou seja, ser. O único objetivo de um guia, pertencente aos mundos unificados, e não à matriz, é torná-los livres. Então, como poderia existir um contrato entre um espírito livre e a própria fonte, a não ser o juramento e a promessa que vocês fizeram de voltarem a ser de novo o que vocês são? Este é o único juramento, esta é a única promessa, mas isso não é um contrato, isso é uma obrigação. Pergunta: quando nos abandonamos à luz, significa que estamos abandonando todos os papéis sociais? Isso, minha irmã, não é você que decide. Viva primeiramente o abandono à luz e você vai viver, por si mesma, o que acontece naquele momento. Pois não é você que decide abandonar um papel social. Nada há para abandonar. É preciso se abandonar à luz. O que é profundamente diferente. Enquanto houver uma vontade própria de abandonar seja o que for ou quem for, é apenas a personalidade que está se expressando.
Por outro lado, a partir do momento em que a inteligência da luz trabalhar de maneira intensa em você, então, naquele momento, as circunstâncias da vida, as circunstâncias das vibrações vão fazer com que tudo o que era confinamento, tudo o que era ilusão, desapareça, seja qual for este elemento. Mas jamais foi questão de abandonar seja quem for ou o que for, mas de se abandonar a luz. Notem como a personalidade sempre tende a querer inverter. Se vocês estiverem abandonados à luz, então vocês vivem o si. Vocês penetram nas esferas da eternidade e do ilimitado, e o conjunto de circunstâncias da vida não vai mais acontecer sob a lei de ação/reação, mas sob a lei da graça, onde aí, efetivamente, vocês não têm que se preocupar com nada, pois a abundância interior será aquela que for justa para vocês. Quer vocês sejam alguém que esteja morando a esmo, quer vocês sejam alguém que fez fortuna, isso não terá mais importância, pois nenhuma coisa, nem outra, poderá afetá-los. Enquanto um elemento os afetar, seja ele qual for, em meio à sua vida, significa que o corpo de desejo está presente. Isso, mais uma vez, não é nenhum julgamento, nenhuma condenação, mas, sim, uma realidade que será cada vez mais evidente para a consciência. Vocês vão se dar conta, por si mesmo, pela experiência da vibração, como já foi dito, das últimas zonas de sombra, mas além mesmo dessas zonas de sombra. Vocês vão ver, por si mesmo, aí onde vocês estão, não ali onde vocês acreditam estar, não as perguntas que podem chegar à consciência, mas, realmente, a vibração irá colocá-los na alegria. Pois, efetivamente, na vibração da unidade, como nós sistematicamente dissemos e repetimos, a vibração da unidade é uma alegria que não conhece medo algum. Não pode existir medo. O medo faz parte da limitação. A luz é a abundância, a unidade é a abundância, o estado de ser se são universos de abundância, onde não existe, mais uma vez, qualquer limite, qualquer contrato, qualquer salvador, onde apenas existe a consciência pura, Sat Chit Ananda. Todo o resto, naquele momento, vai lhes aparecer pelo que ele é, não porque vocês acreditam nisso, mas porque vocês o vivem, ou seja, uma ilusão. Naquele momento, vocês serão o que chamamos de seres liberados. Se esse for seu objetivo. E este objetivo não sendo um desejo, mas, sim, uma realidade vibratória. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs na encarnação, eu lhes agradeço por suas perguntas e interrogações. Que a graça cubra vocês e que a paz de sua presença seja sua morada. Com amor, eu lhes digo até logo. Mensagem atemporal.